Ele vai gostar. Então vamos começar Não, eu tava falando pro André que... Vamos começar oficialmente então agora? Vamos. Então vamos começar oficialmente. Então, agora Como é que vamos. vai ser a vinhetinha? O lado criativo vendo mais. Bob Esponja. Lado criativo. Não sei. Não deu certo. André, tá. No dia, até o cachorro foi embora daqui. Tá, não deu muito certo hoje. Não, mas eu tava conversando com o André agora, que já faz 13 semanas que o Lado Criativo está aqui no canal. Olha só, André. 3 meses. Sabe que foi... É meio louco isso, porque eu tava falando com o pessoal do CrossFit lá essa semana, que eu sei que é clichê, passou muito rápido tudo, mas eu acho que a gente... Sabe o que eu senti que esse ano foi? Que a gente ficou... Sabe aquelas rodas de hamster que você fica correndo no mesmo lugar? Eu senti que ficou correndo no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque como eu moro praticamente do lado do escritório, minha rotina assim não chegou a mudar tanto, porque eu ainda continuo, né? Casa, escritório e tal. Mas ficou muito limitada. Então, normalmente essa parte do ano, outubro, é quando minha esposa tira férias e a gente acaba viajando pra algum lugar. Então, esse ano a gente não viajou. Eu adoro ir no cinema, não consegui ir no cinema. Né? Porque não tem. E daí tinha muita coisa fechada assim. Você está, ficar de máscara, um saco em restaurante. Então acaba não indo em lugar nenhum. Agora que deu uma melhorada, uma aliviada, assim. E até a gente saiu em alguns lugares, algum restaurante pra comer. Até fui no shopping cortar cabelo e tal. Cortar cabelo tava indo, né? Mas até fui no shopping dar uma volta. Mas, putz, assim, se ficou numa rotina infinita. Sabe aqueles episódios do Além da Imaginação? Lembra aquele brinquedinho da Disney? Todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia faz a mesma coisa, cara. Eu tava meio... Todo mundo tá meio surtado, claro. Mas daí, de repente, falei assim, parece que foi em março. Acho que foi em março. Que eu tava fazendo um treino de CrossFit e daí falaram assim, não, acho que vai fechar por 2 semanas. 2 semanas, daí a gente volta. Piscou o olho. É novembro. Natal já, né? Já tá um monte de coisa com decoração de Natal. Eu falei, Jesus amado. Passou, assim, foi. Eu me senti nesse hamster dando voltas nessa rodinha infinita. Isso se chama vida. Não, então foi assim, foi muito cansativo. Mas por que a gente chegou nesse ponto, né? Eu também não sei. Não, porque a gente tá... 13 semanas gravando. 13 semanas gravando. Então, assim, 3 meses gravando, só o podcast do Lado Criativo passou em 2 toques. Até falando pra você que tá escutando o podcast do Lado Criativo, que agora a gente tem aula ao vivo no nosso canal do YouTube toda quarta, 7h30 da noite, que é só pra falar de conteúdo e engajamento, que a ideia é engajamento. Às vezes o pessoal liga com gamificação, mas é o engajamento. E agora a gente tá com aula ao vivo nova. Que no canal, toda terça, 1h, a gente tá fazendo aulas especificamente de apresentação e design. Então você... que às vezes tá no teu trabalho, deu aquela hora do almoço ali que você acabou, ainda tá... Mas não tem nada, sabe que você tá obrigado e não pode bater o ponto, pode voltar a trabalhar, você tá ali sem fazer nada. 1h a gente, lá no nosso canal do YouTube, no Fantástica Fábrica Criativa, a gente agora tem aula ao vivo também. Mas... De apresentação. O povo pira. Nossa, abaixo. Agora a internet cai. Mas hoje, nesse nosso podcast, nesse episódio do podcast do Lado Criativo, a gente vai falar de conteúdo. Vamos falar de storytelling hoje aqui. E muita gente me fala que tem dificuldade, não consegue ver onde é que aplica storytelling. Mas onde é que eu uso? Meu Deus do céu, André, eu tô bravo agora. Tô bravo porque eu não consigo usar. Fiquei puto, cara. Pô, desisto. Ficou muito magoado. Não quero. Tchau. Então o pessoal fica puto. E assim, acho que o pessoal fica emputecido por uma coisa. Primeiro, que é difícil. O que você acha que eu vou falar? Não sei se você me entende bem. Se nós temos essa sincronia de Super Gêmeos ativar, o que você acha se eu vou falar? Por que é difícil aplicar o storytelling? Porque você não... Não me decepcione. Porque você utiliza o storytelling só em jornada do herói. Boa! Você não entende que é uma estrutura de comunicação para ser claro e convincente. Agora ganhei estrelinha, né? Palmas para... Com a estrelinha na testa. Ganhou a estrelinha dourada hoje. Acho justamente por isso. Quando você começa a pensar muito em cinema, começa a pensar muito nesse modelo de história, que tem que ser lúdico, fica realmente difícil. Mas eu vou falar 3 lugares práticos aqui onde você pode usar o storytelling para trazer benefício, seja para ganhar mais engajamento, para as pessoas te, seguirem mais, para você ajudar isso a criar autoridade, para ajudar a vender. Porque tudo isso que você estiver criando, essas 3 ideias que você estiver criando, são poucas pessoas que fazem isso e vão te deixar vão permitir você ser uma pessoa ou uma marca, se você quiser uma marca, menos genérica. Então vamos lá para o primeiro. Primeira coisa aqui que eu vou dar como dica para você é escrever artigo.
Então, assim, pode ser artigo, não quero só limitar a escrita, porque as pessoas falam, André, mas precisa só escrever? Parece que eu tô aqui falando secreto. Quem tá no YouTube, eu tô mostrando. Não é isso. Mas precisa ser só artigo pra vender? Pra vender não, precisa só escrever artigo? Não precisa só escrever artigos. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever primeiro sempre porque facilita meu planejamento. Então, mesmo que eu queira gravar um vídeo sobre isso, se eu tenho escrito, não é que eu vou ler aquilo, né, durante o vídeo, que fica robótico, vai ficar ridículo. Pelo amor de Deus, fica muito ridículo isso. Lembra do Bossa? Eu, malandro que sou, não leio script. Então, fica muito chato. Mas eu planejo antes, porque isso já tá na minha cabeça. Aquela história, sabe quando você queria colar na prova? Daí você ficava escrevendo a cola, daí no final você não precisava usar a cola. Por que é isso? Porque repete, você consegue ver se tá bom, se não tá, outra pessoa consegue avaliar, porque às vezes você acha que tá bom, mas você tem que ter a impressão de mais feedback também, isso é importante. Mas assim, escrever artigo que acho que conte histórias pessoais tuas. Sabe, você tá rindo aí por causa do Bossa, né? Da fala tá rindo que tá lembrando do Bossa, com aquele narizão. Eu tô com o cérebro meio atrasado, sabe? Tô rindo depois. Você lembra daquele episódio do Bossa? Do Piuí! Que ele liga pro chefe dele, diz assim, alô, tem alguém na linha? Dele, sim, tem. Tu sai que tem vindo. Piuí! Coisa mais idiota do mundo. Mas era engraçado. Era engraçado. Mas escrever artigo, acho que contando história pessoal tua, é que isso é muito importante, mostrar teus princípios. Né? Então, por exemplo, hoje você pode ser um advogado. E tem vários advogados por aí. A gente, claro, espera pelo menos que todos os advogados sejam éticos. Mas às vezes, não sei, você tem maneiras diferentes de tratar um assunto. Se você fala aí de direito trabalhista ou como você lida com os teus clientes, eu acho que pessoas têm maneiras de lidar. Você pode ser mais direto, você pode ser uma pessoa, sabe, tem aquela que a gente fala, aquele perfil mãezona. Isso muito da questão que, aí quem quiser entrar nesse mérito, vale a pena até fazer uma pesquisa sobre arquétipo. Se tem muito essa questão de arquétipo, porque arquétipo é como que as pessoas te enxergam. Então, eu não acho, aí quem tá falando um pouco de arquétipo, eu não acho que você é uma pessoa só, um tipo de arquétipo só. Então, tem muita gente que me enxerga muito com essa ideia de professor, porque eu tenho esse background, esse passado de quem ensina tudo, eu sou didático. Que é o mestre que eles falam. Mestre. Mas você tem, né, que é o cara, você tem o engraçado, o piadista, né, você vai ter o cuidador, que é muito esse arquétipo, não só mãe, mas pai. Então, você vai ter vários tipos de arquétipo. O que é isso, né? Como é que imagem, de que maneira que as pessoas te enxergam? Se tem o cara sério, o cara íntegro. Então, a gente faz pesquisa. Isso é uma coisa legal de fazer também. Faça uma pesquisa com a tua audiência, perguntando pra ela como é que você me enxerga. E sobre esse teu arquétipo, se você, por exemplo, se vê até a gente falou com uma aluna nossa, que ela tem uma sócia que ela fala de odonto, e ela muito assim, ela é muito mãezona. As pessoas veem elas como se uma pessoa querida, tudo. Então, quando você começar a criar esses teus artigos, começar a criar esses textos, contando sobre experiências da tua vida, experiências do teu negócio, você vai usar isso em teu favor, mostrando que você é realmente uma pessoa assim. Mostrando que você tem esse teu lado mãe. Então, você pode falar de alguma situação assim, você é dentista, e você é odontopediatra. Então, você pode contar que, o meu filho foi assim. Então, assim, eu sou uma mãe preocupada. E isso mostra que você também é preocupado com os teus pacientes. Né? Se você tem um arquétipo mais de professor, você está falando de direito, você pode criar conteúdo ali dentro que dedica para o cara no dia a dia, que ensine ele um pouco mais, um empresário que não sabe lidar com direito trabalhista. Porque você só está reforçando esse arquétipo que você é uma pessoa que está ali para dar passos para ela. Que quando chegar, você for atender no teu escritório, você não vai ser direto ao ponto, você não vai ser tipo superficial. Você vai estar explicando ali para a pessoa realmente como funciona o serviço que você vai prestar. Então, não adianta só você se representar essa maneira de se comportar quando você for atender alguém, quando a pessoa realmente vier atrás de você. Você tem que criar conteúdos que mostrem para ela quem você é. Né? Então, por exemplo, você, Ana, como é que você se enxerga? Nossa, eu tava pensando nisso agora. Eu não sei, acho que eu vou ter que fazer uma pesquisa com vocês aí. O que vocês me enxergam? De que maneiras que vocês enxergam a Ana? A Ana, eu vejo você é super... A Ana é tipo direto ao ponto. A Ana é muito mais assim, eu digo, de ter regra, de ter que seguir as regras, tudo. Porque eu acho que talvez vem da tua formação, de se ver da área de exatas, de ciência. Você, por exemplo, é ótima com análise de dados, né, com marketing. Então, você não vai ficar de enrolação, sabe? Você não é uma pessoa assim, e não me entenda mal. Né? Eu vou falar assim, eu não sei, querida, você é super querida, mas você não vai ficar dando voltas e voltas para explicar para a pessoa. Você vai sentar e vai ser processual. E é como a gente age aqui. Como eu falo aqui dentro, uma coisa que eu criei, que foi uma história,
mas foi uma maneira de passar um princípio meu, de quando eu falo de apresentação, de ser apertador de botão. Que isso eu falo assim, a criatividade vem de você pensar de forma diferente dos outros e isso gerar valor no teu dia a dia. E eu falo da história, o apertador de botão dentro do PowerPoint é um cara que vai aprender a apertar um monte de botão, quer colocar um monte de animaçãozinha ali, mas isso não vai trazer valor para a apresentação, isso não vai deixar ela melhor, não vai surpreender os outros. E isso passa um princípio grande meu de ter vindo de mundo corporativo, de trabalhar em empresa e falar, cara, em empresa você tem que gerar valor naquilo que você cria. Então isso passa um princípio do André, quando eu criei esse conteúdo do apertador de botão. Então isso é importante. Comece a criar mais conteúdos que passem teus valores e teus princípios. Isso pode vir através das tuas histórias de vida, das tuas histórias de negócio, né? Isso mostra muito de quem você é. Eu acho legal dar um exemplo aqui de uma amiga minha, que é a Andrea. Ela vende serviço, né? Então é como se fosse um treinamento, uma mentoria também para desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E aí a maneira com que ela atrai as pessoas, ela fez isso criando histórias, né? Contando as histórias das clientes dela. Então, ela mostra essa transformação que essa pessoa teve do processo de mentoria dela através da história. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas, elas olham o Instagram dela, as redes sociais, ficam com vontade de contratar um serviço. Você lembra da Pepa, daquela minha amiga? A irmã dela, que é a Érica, achou a rede social dela, porque o Instagram recomendou no orgânico, leu as histórias, ficou tão interessada, se identificou tanto com as meninas, queria aquela transformação e fechou um serviço a partir disso. Então, entenda que a Andrea não estava vendendo em momento nenhum ali a mentoria, ela só estava contando as histórias. E a menina se identificou e acabou passando por esse processo também. Então, essa é uma maneira muito legal de você criar o conteúdo. A Andrea mostrava muito a mãezona que ela é, porque ela tem essa maneira de querer cuidar dos outros. E aí ela conseguiu vender mais, alcançar mais pessoas. Sim. Um segundo tipo de conteúdo que você pode criar também, eu falo que é conteúdo útil. O que é um conteúdo útil? Conteúdo útil, para mim, é todo conteúdo que consegue gerar algum tipo de transformação. Que a pessoa, quando ela entra, ela vai ler, ela vai te assistir, vai te sentir, sei lá o que mais. E ela vai ser diferente. Nem que seja 1%. E de que maneira que você consegue fazer isso? Eu acho que tem, assim, para mim, 2 tipos de conteúdo que realmente geram transformação. Porque se tem um tipo de conteúdo que eu falo muito, fala de dados. Trazer dado técnico. Isso é muito mais informação. Então você sai com uma informação a mais. Mas essa informação extra, será que isso realmente transforma a pessoa? Eu falo do exemplo do dólar. Então assim, chegar e fazer um conteúdo. Hoje o dólar está a, sei lá, 2,50. Quem me dera tá 2,50. O dólar está a 5,50. Isso é uma informação. Então só criar conteúdos através de informação não acho que está gerando realmente algum tipo de mudança. O que vai gerar mudança? Eu acho assim, por exemplo, conteúdo que gera que você tem algum tipo de análise. Falando do dólar. O que acontece com o dólar ter subido a 5,50? O que isso muda na tua vida? Essa análise vai trazer uma percepção diferente para a pessoa. Então pensa assim, como que você pode fazer mais análises no teu conteúdo? E, por exemplo, uma análise que eu falei lá, você falou da Andrea. Que a Andrea tem um processo de mentoria que é muito de evolução pessoal. Então, assim, uma análise de como mudou a vida das minhas alunas. Esse é um tipo de conteúdo legal, te faz uma análise. Quando a gente está fazendo uma análise assim, entrou uma lei geral de proteção de dados, que é a lei geral de todo mundo que trabalha com dados na internet, você tem que se adaptar a isso. Você é um advogado que trabalha com isso. Então, vamos fazer uma análise do que isso muda no teu dia a dia, de forma prática. Quais são os riscos que isso vai trazer para você? Isso é uma análise. Não adianta só você chegar e criar um conteúdo. Entrou a Lei Geral de Proteção de Dados. Legal, isso é informativo, mas isso tem em qualquer jornal, qualquer outro portal. Agora, a análise é pessoal sua. É sua visão. Isso tem um valor enorme, porque nem todo mundo vai ter a mesma análise. E acho que junto com a análise tem um outro tipo de conteúdo que eu acho que gera um valor maior ainda, que é um conteúdo que eu falo assim, trazer dicas, né? Ou trazer algum tipo de coisa previsão, que né? Não, nem só isso, mas alguma coisa que a própria pessoa possa fazer. Então, hoje assim, que eu falei da Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso fazer uma análise e eu também posso criar um conteúdo assim, o que você hoje pode fazer? Porque a gente tem, eu falo sempre assim, o storytelling no modo de aula, o que eu falo? Você tem que ter um gancho inicial, então você tem que pegar a pessoa por alguma emoção, você vai fazer uma introdução, pegando ela pela emoção, e depois você, não adianta você falar assim, 4 dicas, fala assim, hoje entrou a LGPD causa isso na sua vida, puta, trouxe emoção, me trouxe medo.
Bacana. E agora eu vou te passar, é uma escadinha, né? Vou te passar 3 passos aí do que você pode começar a fazer hoje. Pô, isso gera transformação. Pessoal, eu posso aplicar isso no meu negócio e tá me protegendo. Algum dia a pessoa vai precisar de uma consultoria maior. Mas esse é um tipo de conteúdo que você não vai nem vender, não vai falar nada ali. Mas esse é um tipo de conteúdo legal. E tem a estrutura do storytelling, que é a estrutura que a gente usa aqui para criar o storytelling ligado para ensino, que é isso, trazer um gancho inicial, trazer esses 3 passos. A análise também pode ter um formato de história. E a análise, às vezes, pode usar o formato de dados que a gente usa lá do storytelling, de ter uma introdução sobre o assunto, depois dessa introdução trazer um problema ou trazer um grande desejo, desse grande desejo você vai desenvolvendo ali a tua história. Então, acho que esse é um conteúdo muito bacana, porque, de novo, eu vejo muitos aí, não só canal do YouTube, Instagram, blog, o que for, de conteúdos que são só informativos. E o conteúdo informativo é o que a gente fala, que se fala sempre que é o que, Ana? O quê? Que peguei, é o blog do UOL. O blog do UOL. É o UOL. artigo do UOL, que você entra num Terra, num UOL da vida, numa, sei lá, Globo.com, o que for. Wikipedia aí é tudo igual, é tudo genérico. Então, assim, por que eu vou ali se eu posso ir em qualquer outro lugar? Aí você não tá gerando nenhum tipo de desejo da pessoa sempre voltar. Agora, a análise não. A análise é muito mais... por isso que você vê, quando o cara escreve uma coluna no jornal, isso tem um modelo de história ali dentro. Então, é a coluna dele, você vai na análise dele. Então, qual que é a sua análise? Começa a criar conteúdos que tem mais tua cara, colocar mais tua cara a tapa ali. E qual que é o terceiro, Ana? O terceiro, esse eu adoro. Eu adoro esse terceiro. Que é criar as suas próprias analogias e linguagem. Porque o que acontece? Tem muitas vezes tem pessoas que ficam repetindo o que os outros falam, papagaio. E aí você não tem o que você sempre fala, que é o teu perfume. Hoje, o xixi no poste. O xixi no poste, mas eu acho que é o deixar o teu perfume, a tua marca. Mas o xixi no poste deixa um perfume também, isso não é um perfume bom. Só que a gente nem cheira direito. Quer dizer, a gente nem sente direito, né? São os cachorros que deixam. Mas eu gosto muito disso porque ele deixa muito personalizado. E é engraçado que o ser humano ele tem muito um sexto sentido de que quando você está copiando o que os outros falam, de que quando você não tem essa essência ali, as pessoas percebem. Então, o que seria criar uma analogia? Por exemplo, semana passada eu mandei um e-mail para nossa base, para fazer um convite para nossa Masterclass, e também mandei um áudio no Telegram sobre uma situação que eu tinha passado, sobre uma analogia que eu tinha feito sobre criar conteúdos panfleteiros, que são conteúdos que só fazem propaganda, só vendem, e um rádio que você entra num carro, liga o rádio e só tem propaganda, ou você liga a TV e só tem uma propaganda. Então isso é uma analogia. Eu não copiei de ninguém, eu simplesmente passei por uma situação, transformei aquilo, né? Usei o formato de história para ser claro e me comuniquei com a minha audiência. E foi tão legal aquele conteúdo que eu criei, que eu até mandei pro André, que uma pessoa veio me chamar inbox no Telegram e falou assim: é exatamente isso que eu estou passando, que você acabou de falar. Então você sente que você gera aquela transformação na pessoa e conecta. E isso aqui é um processo, eu vou falar, prestem atenção que isso é muito importante. Isso é um ouro que eu vou passar para vocês. Toda vez que a gente que eu vou escrever uma história dentro da nossa metodologia, você tem que escolher um tema. Né? E o tema pode ser uma história real, pode ser a história de um cliente seu, de outra pessoa, ou pode ser, isso, né? O que a gente fala, algo fictício da ficção, uma analogia. A analogia, como a Ana falou assim, como é que eu vou falar do problema de você só falar de venda na internet, que é só panfletar, que a gente chama? Vou falar da história do rádio, que só tem propaganda. Então, por exemplo, eu crio minhas analogias aqui. E eu acho que é legal quando você criar uma analogia de ficar batendo na mesma tecla, de repetir essa analogia, porque daí sim você faz xixi no poste, não pode falar uma vez só, porque isso acaba virando você, acaba virando quem você é. Que eu sempre falo o quê? Eu começo a entrar até nas aulas ao vivo no YouTube e falo, tudo na vida é um produto. E a minha analogia é o quê? Que tudo que você cria, uma postagem, seja um vídeo, tudo tem 2 partes, que é o quê? A tua embalagem, que é a parte visual do design, e tem também o teu conteúdo, que é a parte que eu falo que é o storytelling, que retém a atenção das pessoas. Então, isso é uma analogia que eu crio, que é a ideia do produto, que fala dos super gêmeos, precisa dos dois. Se os super gêmeos sozinhos, né, sem os 2 anéis, não adianta. Cada um fica 2 inútil lá dentro. E eu fico sempre repetindo isso, como também do PowerPoint, que eu falo o quê? Do olho de Tandera. O que é o olho de Tandera? É como que você treina teu olhar para fazer boas apresentações, perceber aquilo que está certo e perceber que está errado. Então, quando você começa a repetir essas analogias dentro das suas histórias, não sim, falando sempre a mesma coisa, mas repetindo de formas diferentes, né, a pessoa começa a entender que aquilo é teu perfume e se começa a deixar a tua marca ali dentro. Né? Então, eu acho que... E você pode fazer, claro, isso através do método de história.
Mas eu acho que se você conseguir usar esses teus 3 princípios na hora de criar teu conteúdo, de você realmente gerar transformação, de você mostrar teus princípios e quem você é, e de você criar analogias que são só suas, que não são genéricas, você vai certamente começar a ter uma interação maior da tua audiência, as pessoas vão começar a ver você como alguém único, e isso vai te trazer, como a gente sempre fala assim, de ser criativo, vai te trazer muito mais valor no dia a dia. Mas é isso, meus queridos. Mais alguma coisa, consideração, Ana? Eu acho que a gente entregou muito ouro agora, hein? Hoje foi coisa muito boa, muito boa. Na semana que vem, eu vou começar a falar um pouco aqui, que é sempre o nosso terceiro pilar, que a gente fala sobre design, a gente fala sobre storytelling, e a gente vai falar de um terceiro pilar, que é sobre engajamento. Então a gente vai dar algumas pontuadas, vou dar algumas dicas para vocês de como é que vocês conseguem aumentar um pouco mais o engajamento com a audiência de vocês. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Isso aí. E como sempre, obrigado por escutar.